Olá pessoal, vamos realizar uma revisão dos conteúdos que nós vimos no início do trimestre. No início do trimestre nós falamos sobre a lei de Ohm, onde nós fizemos vários cálculos em sala de aula envolvendo tensão, corrente e resistor. Se alguém ainda tiver alguma dúvida em relação a isso, eu sugiro que você volte na matéria, olhe novamente como nós realizamos os cálculos e se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para ajudar vocês. Nós vimos também, pessoal, que os conceitos de tensão, corrente e resistor envolvem a questão do DDP, da diferença de potencial, que nada mais é do que a força que é aplicada para que exista um movimento dos elétrons em um determinado corpo, ok? Esse corpo, naturalmente, vai oferecer uma resistência à passagem elétrica e essa resistência vai gerar uma energia térmica. Vai ocorrer a passagem de corrente, vai ocorrer uma oposição e essa oposição vai se transformar em energia elétrica. Um dos componentes básicos para os nossos laboratórios foi o LED, onde que é um componente chamado diodo emissor de luz, que quando há uma passagem de corrente pelas suas perninhas, né, seus filamentos, ocorre o que? Ele ilumina, ele solta uma luz. Nós vimos também o seguinte, que nós precisamos colocar um resistor para que esse resistor proteja o LED. Então, nós temos o datasheet, o, a especificação técnica do componente, onde eu mostrei para vocês que cada LED ele tem uma tensão e tem uma corrente de trabalho e que a gente precisa, mediante a energia, a tensão que nós vamos aplicar no circuito ou nos testes, nós precisamos calcular corretamente o resistor que vai ser colocado no LED para que ele não venha a queimar. Nós vimos também que existe uma tabela de cores quando nós pegamos os resistores. Nós devemos fazer a leitura sempre da esquerda para a direita e há 4 faixas de cores, onde a primeira faixa e a segunda faixa nós devemos juntar. Tem a terceira faixa que é o anel, é o fator de multiplicação, e tem o quarto anel que é o fator de tolerância. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um resistor de 330 ohms, que ele é laranja, laranja, marrom e tem a última faixa aqui prateada, onde nós pegamos os dois primeiros, as duas primeiras cores, que é laranja, no caso aqui, ó, laranja, que é o número 3, então a gente junta eles, fica 33. Tem o terceiro anel, que é o fator de multiplicação, então nós vamos aqui na tabela, olhamos qual que é o fator de multiplicação, no caso aqui é o número 10, então a gente executa 33 vezes 10, esse resistor aqui no exemplo ele tem o valor de 330 ohms. Nós também falamos sobre o Arduino, a especificação técnica do Arduino, a alimentação dele, as portas digitais que nós trabalhamos bastante com a questão de acender os LEDs, fazer os semáforos. Temos as portas analógicas que nós vamos trabalhar um pouco nesse trimestre também e todas as regras de alimentação, lembrando sempre que nós temos GND, que é o comum, que nós, quando montamos um circuito, nós precisamos ter o comum entre o componente que nós estamos utilizando e o Arduino, para que haja uma circulação de corrente completa e assim ele venha a funcionar de forma correta. Se a gente não colocar o GND, né, o comum, o circuito não funciona. Nós vimos também a protoboard, mostrei para vocês como é que funciona a protoboard, e quando nós pegamos a protoboard e olhamos nessa posição aqui que está o desenho, a gente vai lembrar que essas trilhas elas são interligadas dessa maneira, ok? Na maneira horizontal, e nós temos essas trilhas também, no caso aqui, o protoboard está assim de pé, ela está na vertical, elas falam dessa maneira. Então a gente precisa sempre prestar atenção, lembrar que se eu colocar um resistor aqui e a outra perna do resistor eu colocar nessa mesma posição, eu estou interligando elas. No final das contas, quando eu ligar o circuito do Arduino, eu vou estar dando um curto. Então, lembra sempre o seguinte, essas trilhas, as ligações dos componentes precisam estar todas separadas. Aqui também, olhando a protoboard dessa maneira, ok? Nós vimos aqui assim que ela trabalha nesse sentido. Então, se eu também colocar a perna dos componentes somente desse lado aqui, dessa trilha, eu vou acabar também gerando um curto.
temos que lembrar sempre de como utilizar a protoboard de maneira correta. Vimos também, pessoal, a programação, né? Depois que nós fizemos todos os exercícios de cálculo de tensão, corrente elétrica, entendendo o fundamento da lei de Ohm, e depois nós pegamos o Arduino, fizemos a instalação do stick, que é o programa do Arduino nos computadores, então nós passamos a fazer a programação. Então lembrando que a programação ela é dividida em 3 blocos. O primeiro bloco é onde eu declaro as variáveis, o segundo bloco é onde as variáveis vão ser inicializadas, e o terceiro bloco é o bloco de looping, isso é a execução do sistema do que eu declarei, ok, em si. Aqui está um exemplo da programação, onde nessa primeira linha aqui eu fiz uma declaração de uma variável chamada LEDPIN, que ela recebe o número 13. Quando eu venho aqui para o void setup, aqui está o LEDPIN. Essa função aqui diz que o LEDPIN, ou seja, a porta 13, vai ser uma porta de saída, isso é, ela vai passar para o estado alto quando for executado o programa. E aqui no loop em si, essa função diz que o LEDPIN, novamente eu pego o número 13 aqui, eu não, né? A programação vai pegar esse número 13, vai substituir aqui e vai falar que está em estado alto. Então, aqui diz, olha, a porta é uma porta de saída e quando ela for ativada, ela vai mandar energia. Então, nos exemplos em sala de aula que nós montamos, ok, o LED ele vinha acender por 1 segundo, em seguida há um outro comando dizendo para entrar em estado low, isso é zero, nenhuma energia de saída. Então ele ficava piscando a cada 1 segundo. E eu pedi para vocês que vocês criassem naquela oportunidade as contas no Tinkercad, só que agora nós vamos utilizar o conceito de classes, onde vai ser muito interessante porque eu vou poder auxiliar, vou poder observar os exercícios que vocês estão fazendo e corrigir eventuais erros que existam no projeto. Ok? Nós vamos também fazer uma revisão do semáforo de 3 fases que nós desenvolvemos no finalzinho das aulas, antes da entrada de férias. E aí, com o andamento da disciplina, vocês tendo dúvida do que nós vamos executar, dos resultados finais, a gente vai tirando no meio do caminho. Ok, pessoal? Obrigado.